Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje da loja Conde de Saint-Germain, com a nossa querida irmã Berta Sanches, de Ribeirão Preto, que vai nos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que é coisa para o futuro da sociedade teosófica, principalmente aqui no Brasil. Educação teosófica, um sonho para nós ainda. Nós não temos ainda nada com este nome. Mas, quem sabe um dia, né? Porque em outros países, principalmente nas Filipinas, já há escolas teosóficas funcionando, escolas que chamam-se Golden Link e que são muito importantes, muito bem avaliadas e que são realmente para fazer aquilo que a gente gostaria de ver realizado em termos de educação com as nossas crianças. A Berta é muito preparada, muito estudiosa, faz parte até da Academia de Letras lá de Ribeirão, e ela, então, vai fazer... Ah, é o Marcos que faz, mas você está sempre lá. Então, ela vai nos fazer essa palestra sobre educação teosófica e ela vai explicar para a gente qual foi a inspiração para a palestra. Então, Berta, agora é com você. Eu vou colocar aqui a tua imagem só, e agora a palestra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. É o fisioterapeuta. Legal. Agradeço. Só um instantinho, Berta. Pede para o pessoal desligar o microfone. Tem alguém com o microfone ligado? Tem. Tânia, por favor. É porque o fisioterapeuta... Vou desligar. É porque o fisioterapeuta veio e eu disse que eu estava em aula. Não ia fazer agora, não. Vou desligar agora. É só fechar teu microfone. Desculpe, vou fazer isso agora. Precisa a câmera também? Não. Não? Coloca como você quiser a câmera. Então, gente, boa tarde a todos. Agradeço o convite da loja Saint-Germain, através da Regina, para estar com vocês novamente. E falar de um tema sempre importante, mas que nestes momentos de pandemia assume uma relevância maior, já que milhões de crianças ficaram fora da escola, tá? Então, e foi necessário implementar novos métodos de estudo. Essa palestra eu fiz ano passado, em fevereiro, foi a última palestra presencial da nossa loja. E, sem querer, esse tema que cada vez é mais importante. Então, por isso, eu acho muito interessante a gente refletir juntos. Mesmo porque eu acredito que a educação nunca mais será a mesma. Então, é uma boa oportunidade para rever conceitos, metodologias e, quem sabe, colocar em prática um sistema que valorize mais as qualidades inatas das crianças, né? Eu utilizei como bibliografia, basicamente, o livro do Vicente Rauchin, Educação Teosófica. Ele é ex-presidente da Sociedade Teosófica nas Filipinas, fundador e presidente das escolas Golden Link, escolas que combinam assuntos acadêmicos com habilidades e sabedoria para a vida, isto é, unindo a pedagogia das virtudes ao autoconhecimento. Aqui tem algumas fotos, né? Tanto do Vic, até a Isis está aí também. Então, a ideia é pensar juntos sobre a educação e a sua força transformadora, numa época em que a tecnologia torna a memorização cada vez menos necessária. Tá? Então, vamos refletir sobre o que está acontecendo no mundo, as características das escolas até há pouco tempo,
e o que é proposto como educação baseada nos princípios teosóficos, e outros projetos com abordagens semelhantes. Patanjali nos diz: a causa dos males humanos não é a falta do conhecimento do mundo externo, é a ignorância, a avidya, sobre a nossa verdadeira natureza. Então, falar em educação teosófica não significa necessariamente ensinar o que chamamos de teosofia. Podemos chamar de educação holística ou salutar. Então, fazer aqui Teosoficamente falando, educar é tornar possível a cada ser a percepção da sua luz e sua força interior. Infelizmente, na maioria dos casos, o sistema educacional prepara basicamente para competir profissionalmente no mercado de trabalho, com o objetivo de obter ganhos materiais, isto é fincada, focada no lucro. A gente sabe que antigamente, quando a gente era criança, estudante, os próprios pais desaconselhavam certas profissões, porque se falava, não estuda isso porque você não vai ganhar dinheiro. Então, como se sempre a educação fosse simplesmente um meio para ganhar dinheiro no futuro. Então, a gente percebe que essa educação não prepara os seres humanos para a vida, em um contexto mais amplo, como um ser espiritual, e também não dá chances das crianças desenvolver sua percepção intuitiva, ficando crianças e jovens, muitas vezes, presos a preconceitos e crenças dogmáticas. Então, como poderiam os professores apoiar, incentivar os alunos para desenvolver autoconfiança, determinação e seus talentos? Como contribuir para que alunos melhorem sua concentração, harmonia, cooperação, ao invés de competição? Lembrando que estamos falando de uma profissão sagrada, o sacro ofício de ensinar. Então, podemos dizer, parou aqui, que isto pode ser alcançado através de métodos de ensino que respeitem a individualidade e nutram a criatividade do aluno, integrando aspectos físicos, emocionais, intelectuais e espirituais. Por isso, um conceito básico da educação teosófica é nossa natureza dual, que a gente poderia simplificar dizendo que a nossa personalidade, o nosso eu exterior, tá? Aqueles nossos 4 corpos mortais, onde estão todos nossos desejos, hábitos, instintos, tá? E a nossa individualidade, poderíamos chamar eu interior ou eu superior, onde habita nossa consciência transpessoal. São os nossos corpos superiores, onde estão os nossos valores. E lembrando que a personalidade ela é sempre condicionada desde a primeira infância. O que nos diz a senhora Blavatsky? É dever de todo teósofo promover a educação não sectária, cultivar o desenvolvimento da mente dos alunos na reta direção, fortalecer-lhes a vontade, inculcar amor ao próximo e sentimento de mútua interdependência e fraternidade, formando seu caráter para a vida prática.
Isto é, desde o início, ela já recomenda uma educação que não divida, que não separe, que não tenha privilégios. Por isso, a educação teosófica se esforça por honrar as diversas crenças, para que o aluno abrace sua humanidade comum, sem se esquecer da sua essência divina e reconheça seu lugar e responsabilidade na teia da vida. Isto é, a humanidade comum, aquela que erra, que tropeça, que volta a errar, porém, a nossa essência divina. Por isso, a educação à luz da teosofia nos altera totalmente a nossa visão sobre as crianças, que, através das tradições religiosas, eram consideradas como almas novas, em um corpo proporcionado pelos pais e cuja inteligência dependia da hereditariedade e do que o professor ensinava, né? Quer dizer, como se fossem páginas em branco, uma nova consciência a ser treinada, disciplinada e orientada. Quando, na verdade, nos diz a senhora Besant, a teosofia nos mostra a criança como uma alma imortal num novo corpo, que traz experiências e habilidades adquiridas em outras vidas, e um caráter que reflete a memória do seu passado. Interessante, o nosso caráter sempre vai refletir o nosso passado. Seu corpo da criança, é novo, mas sua alma pode ser mais antiga e sábia que seus próprios pais e professores. Por isso, os pais devem receber o ego que chega, isto é, o bebê, como uma encomenda sagrada. Não é uma alma para ser moldada, mas entendida. Os pais devem cuidar das palavras, emoções e pensamentos que a rodeiam, para protegê-la de influências negativas, que podem agir sobre os germes que ela carrega. A ideia é tentar descobrir, através do corpo novo desse bebê, quem é seu verdadeiro habitante, suas características e qual é a sua busca na carne, para desta forma os pais se tornarem amigos e conselheiros. Por isso os pais devem observar, conhecer seus pontos fortes, suas fraquezas, inclinações, temperamento, tá? E a senhora Besant continua: corpos novos podem ser modificados, pois seus veículos astral e mental contêm sementes de emoções e pensamentos, positivos e negativos, plantados no passado e que podem ser tanto nutridos como atrofiados. Isto é, quando a gente observa certas características boas, a gente tem que incentivá-las. E algumas que não sejam muito desejáveis, a gente vai tentar não incentivar, de forma que estas se atrofiem e morram. O desenvolvimento destes corpos durante a infância e juventude também dependem do ambiente que os cerca, isto é, produto do karma. Porque o karma vai nos colocar no ambiente adequado para o nosso crescimento. E cada ego tem seu próprio caminho, indiscutivelmente. Esse é um caminho de cada um, solitário. E deve ser tratado com amor e respeito por causa da sacralidade do indivíduo. Então, por isso, educação implica um trabalho a longo prazo, onde o exercício do amor e a paciência são fundamentais. A primeira coisa a ensinar às crianças é a aceitação do outro, isto é, a fraternidade. A criança, você sabe, ela é egoísta no início, né? Porque ela quer tudo para ela. Então, a criança tem que aprender a aceitar o outro e aprender a dividir.
ela tem que aprender a sentir o outro como um irmão, despertar o sentimento de empatia e colaboração, ao invés de competição. Outra coisa muito importante é alimentar o respeito a todos os reinos. Todos os reinos, isto vai do mineral ao vegetal, ao animal, evidentemente o humano. Criança que convive na natureza é uma criança mais amorosa, tá? Mais respeitosa. Ela vai aprender a respeitar as plantas, a observar a beleza das flores, a sombra de uma árvore. Ela vai saber que as pedrinhas são diferentes na montanha e no rio, o que a água fez com elas. E ela vai respeitar os animais, todo tipo de bicho, mesmo que convivem com ela, cachorro, gato, cavalo, galinha. E sempre vai ser uma criança muito mais amorosa. Então, por isso é fundamental a convivência da criança na natureza. Os professores, eles devem ser amorosos, mas firmes, e nunca usar ameaças ou comparações para motivar, pois só geram insegurança. Quantas vezes a gente não foi comparado? Olha, fulanito é tão inteligente, olha, fulanito só tira nota 10. As pessoas passam por esse tipo de situações, só que nem todos têm a fortaleza para aceitar essas comparações. Então, a autoestima de muitos seres mais frágeis, mais sensíveis, pode ser prejudicada. Por isso, nunca se deve comparar uma criança com outra. A criança que é constantemente reprimida, ela vai criar uma máscara. Ela vai aprender a fingir para evitar uma reprimenda. E ela vai automaticamente se afastar de pais e professores, né? E aí o que acontece? A mentira cresce por medo e falta de compreensão. Quer dizer, a criança aprende a mentir, a usar uma máscara para se mostrar de uma forma quando ela tem outro tipo de reações. A punição ou castigo é uma maneira de infligir dor psicológica e tem efeitos física ou psicológica e tem efeitos muito nocivos, pois sempre vai provocar rejeição, medo e insegurança. E como nos disse o mestre Yoda, medo é o caminho para o lado escuro da força. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Por isso, jamais usar comparações, nem incentivar a competição. Sempre se deve conversar com carinho com as crianças, explicar os seus erros para que elas nunca duvidem de nosso amor. Respeito se demonstra pelo tom de voz, expressão facial e tipo de linguagem, que faz a autoestima melhorar. Porém, crianças precisam de limites e têm que aprender a respeitá-los. Crianças com comportamentos antissociais precisam de paciência e firmeza, diferentes de punição ou ameaça. Muitas vezes, o ideal é deixar que o aluno arque com seu erro, tá? E ele sinta as consequências do fracasso, para ele aprender a lidar com fracasso e sucesso, para ele saber que nem sempre vai conseguir o que ele precisa. A autoridade arbitrária destrói o respeito pela autoridade legítima. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. A criança punida com violência é moralmente prejudicada e, como dissemos, aprende a infligir dor ao outro,
se alguém me bate, eu vou bater para alguém também que seja mais fraco. Então, por isso, a autoridade arbitrária tem que ser sempre evitada, porque ela vai criar que o ressentimento ative a semente da vingança no coração da criança. Ela vai querer se vingar de alguma forma. Então, o que nós precisamos é que nunca falte amor às crianças. Se as alimentamos com amor, tanto medo como insegurança morre de fome. As crianças precisam ser sempre elogiadas para se sentir aceitas, independente dos seus resultados, tá? Dos resultados dos seus estudos, da sua origem. E isso vai ajudá-los a desenvolver o poder de raciocínio e reconhecer quando uma regra é útil. Se diz que somos criaturas de hábitos. Então, quando uma instrução não viola nossa natureza, nós a aceitamos facilmente. A senhora Blavatsky, no livro A Chave para a Teosofia, nos diz: deveríamos ensinar às crianças, acima de tudo, autoconfiança, amor, altruísmo, caridade, e mais do que tudo, a pensar e raciocinar por si mesmo. Reduziríamos o trabalho de memória mecânica e dedicaríamos tempo ao desenvolvimento e treinamento dos sentidos internos, capacidades e habilidades latentes. E ela continua: infelizmente, os professores utilizam um método de classificação por exames que somente treina a memória física. Este sistema alimenta o ciúme, a inveja e até o ódio entre os jovens, que vão sendo treinados para uma vida de luta egoísta por prêmios. A competição, eles estão sempre lutando uns com outros para ser os melhores, passando por cima de qualquer um e com qualquer meio. Por isso, a senhora Blavatsky nos diz: o egoísmo é a maldição da humanidade, pai de todos os males. E as escolas, infelizmente, são os canteiros de tal egoísmo. São palavras muito fortes, mas que, infelizmente, são verdadeiras. Não porque a escola queira incentivar esse egoísmo, mas através do método que se utiliza, acabou acontecendo. Então, nós temos as crianças, aquelas que têm contato com a natureza, e hoje em dia nós temos as crianças que estão 24 horas por dia ligadas ao celular. Sabemos que a memória é cada vez menos necessária devido à tecnologia, mas esta não está colaborando em tornar seres mais compassivos ou fraternos, tá? A internet não contribui para isso. Ao contrário, se tornam mais competitivos, egoístas, consumidores compulsivos e muitas vezes sem estudo, pois basta colar a matéria do Mr. Google. Então, é uma tecnologia que tem que saber ser utilizada para não causar problemas. Justamente por não se dar atenção ao ser interior, para incentivar os talentos e apagar aquelas sementes negativas intrínsecas em cada um. Por isso, a ideia é lograr estabilidade emocional. São importantes os hábitos saudáveis, a vida integrada à natureza, a alimentação correta, de preferência sem carne, descanso adequado, exercício físico, brincar, tá? Isso tudo para que a criança se torne um adulto saudável e que trabalhe para o bem comum.
Por quê? Porque a intenção é educar para que sejam seres felizes. Essa é a intenção da educação teosófica. E para isso precisamos conhecer suas emoções e mostrar que todos temos sentimentos positivos ou negativos, alguns até mais complexos. Mas aos poucos os identificamos e podemos trabalhá-los. Olha que legal, aqui, emocionômetro, quer dizer, a professora está trabalhando as emoções das crianças. Assim, lhes damos a possibilidade de entender e aprender a lidar, né, e controlar as suas reações e se adaptar a todo tipo de ambientes, cambios de ambientes na escola, na sociedade, no trabalho. Isto é, se proporcionam ferramentas para potencializar sua saúde emocional. E, ao mesmo tempo, a educação tem que ser libertadora, que permita despertar em cada criança ou jovem suas mais elevadas virtudes. Isto é, bondade, inteligência, cooperação, respeito e desenvolver seus talentos. Para quê? Para que as crianças, os jovens, tá, se tornem agentes transformadores da sociedade. Por isso, a educação tem que ser focada nas habilidades do aluno. O senhor Ginarajadasa, ex-presidente da Sociedade Teosófica, ele nos fala sobre o ensino da teosofia a nível médio e superior. E ele nos lembra, do que já conversamos, para a teosofia, a criança é uma alma imortal. E sua manifestação como menino, menina, é para que as qualidades latentes nessa alma possam desabrochar pela experiência. Isto é, nós nascemos uma vez homem, outra vez mulher, porque vai ser melhor para desenvolver a missão que trazemos. E ele lembra que educar é evocar os conhecimentos latentes na criança e deve ser feito em estágios, pois seus corpos precisam ser trabalhados. Ele nos fala que as influências invisíveis da natureza, cores, objetos, sorrisos ou palavras duras, especialmente o pensamento do professor, manipulam a criança para o bem ou para o mal. Já que elas vivem, tá, tanto no mundo visível quanto invisível, e ambos as afetam. Elas veem e ouvem conforme os sentimentos e pensamentos que as cercam. Olha que importante é isso. A criança tem uma sensibilidade tão desenvolvida que ela capta qualquer tipo de pensamento ou sentimento, tanto de pais como de professores. Por isso, o cuidado que tem que se ter. A senhora Annie Besant, inclusive, recomenda, né, que por causa disto, como até os 7 anos não foi fechado ainda o acesso delas ao mundo invisível, é interessante trabalhar com elas os contos de fadas, tá? Porque eles vão incentivar sua capacidade imaginativa, tá? Então, o senhor Ginarajadasa nos diz que o ensino da teosofia propriamente dita será para alunos em níveis mais elevados, levando em conta sua cultura e aplicações práticas na vida diária. Uma das primeiras coisas a ensinar é que nós fazemos parte de uma mesma família, tá? Independente de raça, credo, cor, somos todos seres humanos, portanto, somos irmãos. Então, esta é uma forma de incentivar a fraternidade. Uma qualidade a ser despertada é a compaixão.
que é a sensibilidade à dor e ao sofrimento dos outros, de qualquer ser vivo, né? E também que devemos evitar infligir dor ou dano a qualquer ser vivo. Já os aspectos sobre karma e reencarnação, evidentemente, são para crianças maiores. Karma é muito fácil deles aceitarem. Por quê? Porque o princípio de causa e efeito. Então, é assimilado muito fácil. Se eu prejudico alguém, eu vou criar um ambiente hostil. Mas se eu faço coisas boas, eu vou criar boa vontade, ambiente bom. Já a reencarnação, em culturas que acreditam, isto pode ser debatido desde crianças. Mas para quem não acredita, dependendo da sua tradição religiosa, isto deve ser abordado no ensino fundamental, isto é a partir dos 15 anos, mais ou menos, né? De forma científica, exclusivamente para consideração dos alunos. Não é imposto absolutamente. E a reencarnação, evidentemente, é o corolário do karma, uma forma também de explicar. Já o trabalho das universidades, desde o ponto de vista teosófico, evidentemente, é transformar alunos em servidores para a humanidade. Por isso, se incluem os 3 caminhos do ser humano em direção à verdade, que é a religião, expressão da divindade, a ciência, observação da natureza, e a filosofia através do sentir e pensar do ser. Por isso, tem diversos tipos de matérias que contribuem ao estudo de todo esses 3 objetivos. O senhor Sri Ram, ele foi o 5º presidente da Sociedade Teosófica, Gina Rajadas foi o 4º. Ele nos diz: educação não é imposição de algumas ideias, é a educação do indivíduo. Novamente, a individualidade. E não é instrução em qualquer matéria ou técnica, embora possam ser necessárias. Não é impor nada de fora, mas extrair o que está no interior, as capacidades que já são do ego ou da alma, fomentando um crescimento natural na sua nova manifestação. Isso, inclusive, foi publicado em The Theosophies em 1960. Já o senhor Krishnamurti, um dos maiores filósofos, educadores do século XX, ele nos diz: educação é preparar o jovem para enfrentar não apenas os desafios da vida social, isto é, carreira, estabilidade financeira, mas entender melhor a arte de viver. Sucesso financeiro não é indicador de felicidade nem ética. E é na compreensão de nós mesmos que o medo termina ao enfrentarmos as complexidades e misérias. Isto é, a nossa sombra. No momento em que nós somos capazes de enfrentar a nossa sombra, nós conseguimos transcendê-la e nos livrar do medo. Krishnamurti nos diz que a função da educação é criar seres integrados. E ele trabalha desta forma para integrar o ser. E nos faz a diferença, novamente, entre a parte pessoal e a parte da individualidade, sendo que tudo que é pessoal é momentâneo. As circunstâncias em que nos encontramos, isto é, nosso nascimento, nosso ambiente, nossa crença, isso tudo é momentâneo. E ele nos faz um alerta extremamente importante. Ele diz: nossa formação, ao invés de incentivar a inteligência, encoraja a se submeter e ter medo de ser diferente, de pensar contra a ordem estabelecida.
Isto é, a gente tem que estar sempre dentro da caixinha. Fomos treinados, ele nos diz, para levar vantagem e buscar segurança, ao invés de descobrir os nossos verdadeiros valores. Porém, existem, ainda bem, os corajosos, aqueles que se revoltam, muitos simplesmente por mera reação, mas existe a revolta psicológica, da inteligência que surge pelo autoconhecimento e que vai despertar a intuição, que é nosso único guia verdadeiro. Krishnamurti estabeleceu diversas escolas, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, que até hoje funcionam. Então, todas elas têm todo o ensinamento da teosofia. São diversos colégios Krishnamurti. É só procurar, eu não vou alongar, porque é muita coisa. Então, a gente pode dizer que, resumindo, a educação teosófica nos ensina, como diz a senhora Blavatsky, a lidar com a criança como uma unidade, incentivando o desabrochar harmonioso de sua alma, para que suas aptidões especiais se desenvolvam natural e plenamente, formando mentes vigorosas e livres de pensamento lógico e não fé cega, que perverte o raciocínio. Por isso, poderíamos dizer que o verdadeiro objetivo da educação teosófica visa desenvolver seres éticos, altruístas, psicologicamente equilibrados e intelectualmente livres de todo preconceito. Isso parece complicado, mas, na verdade, são seres humanos que saibam lidar com maturidade seus conflitos internos, vivam em harmonia e sejam felizes. E isto é o que desejam todas as tradições religiosas, principalmente na sua parte mais mística. E é importante lembrar que bom caráter não são só valores saudáveis na mente. Envolve uma personalidade nutrida com hábitos e padrões de comportamento que permitam manifestar esses valores. É por isso que a teosofia faz a orientação do caráter, pois isto é essencial. Ou a teosofia, a educação teosófica, ou a escola pode se tornar um simples emissor de diplomas vocacionais. Foi aquilo que falamos no início. A educação vista simplesmente como um meio de ganhar dinheiro. A vida não é só um emprego. É a respeito de ser feliz, bom e útil. Lembrando que valores pertencem à individualidade superior. Hábitos e comportamentos são características da personalidade, aquela que é mortal. E ambos devem estar em harmonia, né? Por isso devemos incorporar comportamentos que despertem ao indivíduo a forma de viver em harmonia. À medida que a criança e jovens assimilam as sementes teosóficas, que a gente mostrou de diversas formas, observamos o progresso tanto dentro como fora, e a sua responsabilidade aumenta. Por quê? Porque ao perceber que a vida física é apenas uma experiência passageira, nos faz cuidar daquilo que efetivamente somos, a nossa essência divina, né? Então, será que educação é uma linha exclusivamente a educação teosófica? Então, vamos falar de linhas que são derivadas e afins. A linha tradicional, que foi até o século XVIII, ainda é a mais utilizada,
com aulas expositivas, exercícios para fixação de conteúdos. Um dos principais educadores que a gente pode mencionar é o senhor Pestalozzi, suíço, que ele se antecipou à concepção da nova escola e ele desenvolveu criou um método para desenvolver as habilidades naturais da criança. Para ele, apenas o amor tinha poder salvador, tá? Capaz de levar o homem à plena realização moral, encontrando dentro de si a sua essência divina que lhe dá liberdade. A criança, para ele, se desenvolve de dentro para fora. Ele aplicou também a educação integral, né? Física, moral, intelectual. Ele não acreditava em julgamento externo, por isso não utilizava testes, provas, nem punições. A disciplina externa foi substituída pelo cultivo da disciplina interna. Você vê, tem tudo a ver com a teosofia, porém, com a sabedoria divina, porém, ele é anterior. E eu diria que o debate público, iniciado por Blavatsky, fim do século XIX, e todos os seus seguidores, através da vasta literatura, que a gente já viu alguma coisa, eles propiciaram uma renovação da metodologia e conceitos de diversas disciplinas científicas e forçaram uma apreciação mais objetiva de instituições como de sistemas religiosos. Então, eu gostaria de falar rapidamente, no tempo. Tem a Beatriz Ensor, que ela foi uma teosofista, pedagoga, bastante atuante dentro do campo da educação, foi cofundadora, né, da Liga Internacional para a Educação Nova, que é a precursora da Unesco. Ela desempenhou um papel muito importante na Fraternidade Teosófica de Educação, em 1915. Então, foi uma pessoa que sempre esteve trabalhando em prol da nova escola. Trabalhou com Arundel, né, presidente da AST. O marido também conheceu dentro da AST. Até o filho, seus padrinhos de batismo foram Annie Besant e Gina Rajadasa, que seria lá extremamente ligada. E foi uma das que mais trabalhou para o desenvolvimento de uma nova escola, que levasse em consideração tudo que a teosofia colocava. Nós podemos falar de Tagore também, também foi muito ligado à sociedade teosófica. Ele criou diversas escolas cooperativas agrícolas, universidades, tá? Ele falava dos princípios que tinha sobre beleza, bondade, verdade. Ele defendia a ecologia, a fraternidade, unidade de toda a criação, né? Ele esteve presente na inauguração da escola Besant, tá? Lá na Índia. Inclusive, ele ficou hospedado no bungalow da senhora Blavatsky, tá? A convite do Arundel. Ele fundou diversas escolas e que operam até hoje. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e é conhecido, né, como Gurudeva, né, na Índia, o mestre de mestres. Nós temos a senhora Montessori, médica, pedagoga. Ela conhece a teosofia no início do século XX, em 1907, quando ela vai ouvir em Londres a senhora Annie Besant, tá? E elas se tornam muito amigas. Ela lança em 1909 seu método, cujo sistema era estimular a aprendizagem do aluno, né?
através do seu próprio ritmo e escolhendo o que ele interessava, tá? Ela publicou diversos artigos na revista Teosófica e recebeu o prêmio Nobel da Paz em 52. Aqui nestas fotos, ela está com o presidente da Sociedade Teosófica, Aaron Dale, sua esposa, a Rukmini Devi, né, que era uma bailarina muito famosa. E está a senhora Montessori com seu filho, porque eles foram convidados a fazer, ela foi convidada a fazer um treinamento, e nesse meio tempo, né, isso foi na Índia, veio a Segunda Guerra Mundial e eles ficaram hospedados durante toda a Segunda Guerra na Sociedade Teosófica, lá na Índia. Tá? Tem tanta gente para falar. Tem o Gut, Ernest Gut, inclusive ele competiu para presidente da Sociedade Teosófica, mas foi Aaron Dale que ganhou. Ele vai para a Índia com a senhora Besant e promove ampliamente a educação teosófica. Ele, inclusive, se tornou professor nas universidades de Bombay e de Madras. Então, são pessoas, ele fez vários livros, artigos, inclusive o resumo da doutrina secreta. E vamos falar da pedagogia Waldorf. Como vocês sabem, Rudolf Steiner, filósofo austríaco, mas hoje, na verdade, pertence à Croácia, seria, né? Ele foi presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha por mais de 10 anos. E em 1919, a convite da fábrica de cigarros Waldorf Astoria, olha a ironia, né? Fábrica de cigarros, ele é solicitado a fazer umas conferências sobre temas sociais e educativos a seus funcionários. Isso foi tão bom para todos que ele recebe o convite para estabelecer uma escola dentro da própria fábrica, e aí começou. Ele é o criador da antroposofia, né? Cujo objetivo é trabalhar o aluno de maneira holística, considerado como um todo, corpo, alma e espírito. Quer dizer, todos os preceitos da teosofia estão englobados aqui. A antroposofia organiza as crianças com ciclos de 7 em 7 anos, né, conforme o tempo biológico, e a avaliação é feita por um tutor, tá? Eu não estou entrando muito em cada um, porque é muita coisa, ok? Mas é só para dar uma ideia de todos os que, eu diria, filhos da Sociedade Teosófica, cada um, através do seu caminho, trouxeram o mesmo sentido de educação. Eu mencionei a Escola Nova, a senhora Ensor, Beatriz, que foi a precursora na Liga da Escola Nova da Unesco. Então, o que seria Escola Nova? Também foi chamada de ativa, democrática ou progressiva. Movimento de renovação do ensino que surgiu no fim do século XIX. Isto é, a raiz de todo o cabedal de informação que a Sociedade Teosófica trouxe e que foi divulgado por todos os seus membros. E ganhou força na primeira metade do século XX. Ela chega a Brasil em 1882, isto é, a Blavatsky era viva, pelas mãos de Rui Barbosa, e exerceu grande influência nas mudanças promovidas no ensino na década de 20. Quando o país passava por uma série de transformações. E, desta forma, a educação assume, né, a verdadeira função social, que é levar oportunidade a todos, sem distinção, independente de classes sociais, incentivando o desenvolvimento natural e integral do ser humano.
A finalidade era o impulso espiritual da criança e o desenvolvimento da autonomia do educando. Ferrier, junto com a senhora Beatriz Ensor, né, foram os formadores dessa linha de escola nova. Ele se debatia contra a moral feita de fórmulas, dogmas e defendia a liberdade reflexiva. Tem vários que participaram, né? O Froebel, que foi o criador do Jardim da Infância, o Freinet, Piaget, enfim, tem vários. Mas no Brasil, como eu já falei, foi Rui Barbosa que trouxe, mas ganha impulso na década de 30 com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. E depois tem um adendo e 12 educadores em 59. Nesse documento se defendia a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre seus signatários, Anísio Teixeira, né, que foi o formador da Universidade do Rio e Brasília, né? Ele era, inclusive, o reitor em Brasília quando o golpe militar, e ele depois inspirou o modelo, né? Ele é fundador da Escola Parque também, em Salvador, que inspirou os CIEPs no Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Educação Pública. Tem o Fernando Acevedo, né, que ele aplicou a sociologia da educação e fez uma reforma do ensino em São Paulo na década de 30. E tem a professora Saiu o seu microfone. Saiu o seu microfone, Berta. Eu ia avisar isso também. Eu achei que era meu só, mas... Berta, você está sem microfone. Está fechado. Ah, abriu. Oi? Agora foi. Fechou o microfone, mas agora voltou. Você parou na Cecília Meirelles. No CIEPs, sim. Então, houve sempre bastantes críticas, né, aos defensores deste modelo, principalmente do ensino privado, claro, que era o que detinha praticamente todo o controle da educação, e a parte religiosa. Eles acusavam o movimento de abrir mão dos conteúdos tradicionais e deixar os alunos simplesmente com a sua espontaneidade. Entre essas pessoas está Darcy Ribeiro, né, que foram os que continuaram nessa linha, Florestan Fernandes e Paulo Freire. Paulo Freire, educador pernambucano, defensor da escola democrática, colaborou para uma abordagem mais crítica, né, entre o educador e educando, colocando uma troca horizontal de saberes e experiências, pois para ele, professor e aluno aprendem cada um com o que cada um leva. Por isso ele fala, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Patrono da educação brasileira, além de referência internacional na alfabetização, trabalhou para uma educação crítica e autônoma, contra a ideia de que os educandos eram recipientes vazios a serem preenchidos pelo conhecimento do professor. Olha aí as palavras da senhora Bessant, da senhora Blavatsky, que diz: o corpinho novo, jovem, não quer dizer que é uma alma vazia. Muito pelo contrário, ela traz todos os germes das vidas anteriores que ela teve. Então, para Paulo Freire, o papel da escola é ensinar ao aluno a ler o mundo e nele intervir de forma positiva. Nosso irmão Carlos Sabellini nos diz, referindo-se a Paulo Freire,
Ele ensina que devemos recriar a cada momento nosso conhecimento da realidade, em um processo aberto de diálogo e investigação, em que não devem faltar nem coragem, nem humildade. E a gente tem que fazer do discurso a prática, evidentemente. Então, podemos dizer que quando a teosofia estiver integrada à educação institucional, esta se tornará espiritualizada. Teremos professores e alunos trabalhando em harmonia, um sistema mais humano, onde se considera o ser humano sagrado e parte do todo. Por isso, a educação teosófica ou integral nos faz entender que no mundo em que estamos e como utilizar ferramentas do coração para levar amor ao mundo de medo, egoísmo e ignorância. E chegamos a nossos dias. Então, por causa da pandemia, a inovação na aprendizagem foi necessária. E teve que ser de momento. Novas metodologias foram incluídas na rotina escolar. O isolamento social forçou a aplicar habilidades digitais que muitos professores já dominavam, enquanto outros tiveram que aprender. Hoje, as aulas remotas ainda causam estranheza, tanto para professores que não se formaram neste tipo de ensino, quanto para os alunos. Isso gera insatisfação do professor, que normalmente via a reação do aluno após uma explicação, e remotamente não tem certeza do impacto do trabalho. Por outro lado, o aluno se distrai, não pergunta, e seu aproveitamento pode ser mínimo. Isso sem falar de que muitos não têm o acesso nem ao celular, ao computador ou à internet. Então, por isso, esse modelo já causou uma grande evasão escolar. Várias escolas já estavam inovando nisso. Elas já estavam utilizando certas tecnologias, já tinham iPads na sala de aula, tá? Mas isso é muito limitado. Por isso, cabe ao educador o apoio com a escola, incentivar o estudo, que desta vez vai ter que ter uma apresentação, eu diria, a gente vai ter que se utilizar até do marketing para saber como lidar a linguagem para ser usada, para manter a atenção do aluno e que este assimile o conhecimento. Por isso, nesse contexto, o papel do professor é fundamental, deve estar constantemente treinado, tá? E acredito eu que a educação nunca mais será a mesma. Por isso, como eu falava, uma boa oportunidade para implementar novos conceitos, evidenciando as qualidades inatas de cada criança. Hoje em dia se fala isso aí já faz parte do ensino híbrido, quer dizer, tanto presencial como à distância. Então, são novos projetos que têm que ser incluídos, né, analisados no novo sistema que nós estamos vivendo, né? Só para terminar aqui, eu lembro que nós temos aquele método passivo, né, que é somente ler ou só escutar, somente ver e escutar já melhora bastante, mas a gente tem que participar, praticar, e como a gente aprende mais? Ensinando aos outros. Eu agradeço, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho. Essa foto aqui eu gostaria de falar. Aqui em Ribeirão existe um colégio que é extremamente tradicional, é o Colégio Otoniel Mota, e
é um colégio público, ele tem mais de 110 anos, onde Marcos e eu somos convidados com frequência para dar palestras. Então, a gente já falou sobre karma, reencarnação, até sobre bullying, suicídio, sempre com o olhar teosófico. Então, eu agradeço muito o acesso que nós temos a esse tipo de público, né? Eu já levei até o Raul Branco, o Raul já fez uma palestra ali para eles. Então, eu só quero agradecer o convite e vamos conversar. Sim. Bom, eu agradeço demais a Berta. Eu achei a palestra maravilhosa. Ela conseguiu sintetizar, né? Não só a parte da educação filosófica, como ela é apresentada por alguns pensadores, não apenas o Vic, né? Mas também Blavatsky e outros, mas porque você também fez uma abordagem com outros pensadores, com outros educadores, que é para a gente ter uma noção desse desenvolvimento da educação ao longo do tempo, porque não aconteceu de ontem para hoje. A coisa vai mudando aos poucos, ainda não está completamente, se é que algum dia vai estar, né, estabelecida. E agora, então, você terminou com esse momento tão fundamental que nós estamos vivendo, que nós não sabemos nem qual será a amplitude, né, da questão da educação diante desse novo desafio. Eu agradeço muito mesmo a você. Eu também fui professora por 35 anos, tenho paixão por educação. Eu digo que eu foi um acerto feliz a minha escolha profissional. Foi uma coisa que me fez muito realizada e muito feliz. Eu escolheria de novo, se tivesse que voltar atrás. É uma coisa que faz muito bem para nós mesmos, a educação, né? E agradeço muito a você, Berta. Muito obrigada. Você será sempre muito bem-vinda na loja Conde de Saint-Germain. Eu agora vou encerrar a nossa... Quer dizer, eu quero primeiro que você diga algumas palavras, depois eu vou encerrar a nossa gravação, mas não acabou não, gente. Nós vamos ficar aqui debatendo, só não vai ser gravado, mas nós vamos continuar debatendo e conversando para quem quiser ficar, tá? Então, por favor, Berta. Bom, eu agradeço o convite, né? Eu acho que esse tema é de fundamental importância. Então, eu acredito que quanto mais a gente levar essas sementes da teosofia para todos os meios, sabe? Tem muita coisa que eu não falei, as escolas Besant, quer dizer, existem muitas escolas na Índia. Agora, não existe uma escola que diga escola teosófica, mas as sementes estão lá dentro. Então, eu acredito que é isso, a gente continuar semeando dentro do possível. Isto aqui é muito também para os pais, tá? Não é só para as crianças, para os pais aprenderem a lidar com as crianças. Então, eu agradeço e estou aqui. Tá, muito obrigada, e obrigada a todos que estiveram presentes também nessa tarde, pensando e conversando aqui com a gente, porque agora nós vamos conversar, né? Muito obrigada, gente. Um abraço a todos e continuamos com a conversa.